Olá, meus amigos, eu sou o Rinaldo Custódio e você está no canal de Segurança e Saúde em Foco Rei. Eu sou formado na área de técnico em segurança do trabalho e nós veremos agora um resumo, referente a primeiros socorros. Esse treinamento ele visa atender a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então nós tivemos vários vídeos, vários treinamentos, e eu quero passar para vocês aqui agora um resumo do nosso treinamento referente a primeiros socorros, certo? Um resumo do módulo 4, noções básicas de primeiros socorros, certo? O que são primeiros socorros, Primeiros socorros são todas as medidas que devem ser tomadas de imediato, para evitar um agravamento do estado de saúde e lesão de uma possível vítima. Mesmo que a situação seja difícil, para ajudar alguém, ou solicitar socorro, o socorrista, brigadista, ele tem que manter a calma, não se apavorar, responder as perguntas do atendente pausadamente. E quando nós falamos socorristas, brigadistas, cipistas estão inclusos, por mais que não tenham um conhecimento muito conforme é um socorrista, muito elevado. O cipista, talvez o conhecimento dele é um pouco menos do que um socorrista, digamos assim, de trânsito, um socorrista de grandes empresas, de um shopping center, ou brigadistas ou bombeiros civis. Mesmo assim, é necessário que esses cipistas tenham um básico de um conhecimento, e sempre lembrar que os primeiros passos é passar informação para frente, ligar para um atendente do SAMU, de uma UPA, de um hospital, passar informação para alguém que é da área do SESMIT, ou até mesmo encarregado da seção, chefe da seção, certo? E aí, observar sempre os sinais vitais, sempre superestender, ou seja, liberar as vias aéreas. Então, elevar a cabeça um pouco quando a vítima já está deitada ao solo, para que libere suas vias respiratórias e ele consiga respirar com mais propriedade, certo? E aí, iniciar-se assim os primeiros atendimentos com cautela, com cuidado, lembrando que a vítima pode ter múltiplas fraturas, lesões, como também pode ser uma vítima somente de um desmaio, uma crise convulsiva, dentre outros, certo? O importante é valorizar os aspectos psicológicos do portador de ferida. A abordagem tem que ser interdisciplinar, ou seja, tanto o lado psicológico do atendente, seja ele cipista, brigadista, bombeiro civil ou um socorrista, o lado psicológico tem que estar em controle, e também o lado psicológico da vítima, certo? Então, manter-se sempre calma, por mais que a situação seja difícil, siga sempre as instruções conforme foi dito anteriormente do Corpo Bombeiro, SAMU e dentre outros, certo? Então, primeiros socorros, o que são primeiros socorros? São todas as medidas que devem ser tomadas de imediato para evitar agravamento do estado de saúde ou lesão de uma pessoa antes do atendimento médico, ou seja, um atendimento pré-hospitalar. Ações do socorrista: isolar a área, evitando o acesso de curiosos, observar a vítima, verificando alterações ou ausência de respiração, hemorragias, fraturas, colorações diferentes da pele,
presença de suor intenso, expressão de dor, observar a alteração da temperatura, esfriamento das mãos ou dos pés, manter a calma, assumindo a liderança do atendimento, procurar que haja comunicação imediata com hospitais, ambulâncias, bombeiros, polícia. Atitude socorrista significa muito, né, sobre situações opostas, vida ou morte. Então a pessoa tem que verificar essa situação com tranquilidade, mas com conhecimento, tanto prático quanto teórico. Muito importante o prático, tá? Nós vimos também no módulo 4 sobre sinais vitais, né, que envolve o primeiro socorro. Então, o que são sinais vitais? São sinais inerentes a cada indivíduo que nos permite, né, ver se a pessoa está viva ou morta quando apresenta esses sinais. Mesmo não apresentando esses sinais, nem eu nem vocês podemos dizer que a vítima está morta, somente os médicos, né? Então, os sinais vitais são respiração, temperatura, batimentos do coração, né, ou pulsação, e pressão arterial, certo? Então, a temperatura tem uma variável, talvez você não vai ter aí um termômetro, né? Mas só para lembrar, tem uma variável de 36,2 a 37, isso no bucal, no retal 36,4 a 37,2, axilar 36 a 37, certo? Isso quando se trata da temperatura. Pulso é a variável, né, de 60 a 100 batimentos por minuto, criança de 100 a 120, lactante de 120 a 140. Então nós já vimos aqui, falamos sobre dois, temperatura e pulso, certo? E aí vamos sobre respiração. Adultos de 10 a 20 rompimentos por minuto, crianças de 20 a 30, lactante de 30 a 40. E a pressão arterial é a pressão que o sangue exerce nas paredes artérias e, né, e a pressão sistólica é a pressão máxima de 110 a 140 milímetros, né? HG, pressão sistólica, e a pressão mínima de 60 a 90 de HG. Geralmente, quando se presta primeiro socorro, nem sempre você tem aí um aparelho de pressão. Então, é importante? Muito importante. Mas se não tem condições, verifica a respiração, se o tórax ou o abdômen estão expandindo, né, ou com o dorso da mão próximo às narinas, verifica se está saindo ar. Não está, começa a RCP. Para pessoas leigas, RCP, você pode colocar um palmo abaixo ali, entre o encontro do pescoço e do tórax. Aí você vai encontrar a linha dos mamíferos através da medida do palmo, e aí você começa a RCP, que é a variável de 100 a 120 compressões por minuto. Então, muita atenção sobre isso, certo? Nós vimos sobre parada respiratória, né, um quadro em que a vítima está inconsciente, tem pulso, porém não respira. Pessoal, só voltando aqui sobre a RCP, né? Quando parar a RCP, você só vai parar quando a vítima voltar a respirar ou quando chegar ao socorro adequado, certo? Então, na parada respiratória, quando a vítima está inconsciente, tem pulso, porém não respira. Então, aí nós temos o exemplo de uma boca máscara. Hoje não usa a respiração boca a boca mais, é boca máscara. Caso você não tenha a máscara, você pode cortar uma PET, um copo descartável, que aí você consegue mandar ar para a boca da vítima automaticamente indo para os pulmões, certo? Então, essa parte de insuflação a cada 5 segundos são para pessoas que são socorristas especializados. Então não se atente com isso, se atente com a RCP, que vai ter a variável de 100 a 120 compressões por minuto, né? Sobre criança ou bebê, faça insuflação a cada 3 segundos e verificando o pulso e respiração a cada 20 segundos. Também não se atende sobre isso. Isso são para os profissionais, bombeiros, SAMU, socorristas profissionais, certo? Atente-se para a coisa que é o arroz com feijão, que é de 100 a 120 compressões por minuto no tórax. A parada cardiorrespiratória é a parada da respiração por afogamento, sufocação, aspiração excessiva de gases venosos, soterramento e choque, certo? Então, parada cardiorrespiratória é um quadro em que a vítima está inconsciente, não respira e não tem pulso, ou seja,
Ela não respira e nem tem pulso, ou seja, parou de funcionar a respiração e o coração. RCP de novo, certo? Localizar ali o processo, né, para fazer ali o RCP, massagem cardiorrespiratória, né, é achado a mão e colocando, né, a mão 2 dedos abaixo do processo de Fod. É uma situação que também você consegue localizar ali, para te dizer mais precisamente, está abaixo da linha dos mamilos, certo? A parada cardiorrespiratória, as mãos devem ser sobrepostas, dedos entrelaçados e somente uma das mãos entre em contato com o osso externo, certo? Então, vítima adulta sem compressões por minuto, utiliza-se os 2 braços. Crianças sem compressões por minuto, apenas um braço. Existe essa variável de 100 a 120, né? Alguns falam 100, outros falam 120, mas o importante é que não deixe de fazer. O bebê, né, são 100 compressões por minuto também, mas usa apenas 2 dedos, certo? A obstrução respiratória é um quadro em que algum objeto ou alimento causa obstrução ou dificulta a passagem de ar para dentro dos pulmões da vítima, certo? Por exemplo, um pedaço de carne, uma prótese, né? Tem pessoas que conseguem engasgar até com bebidas, então você tem aí essas situações. A obstrução respiratória ela pode ser parcial, a vítima pode falar, tossir ou emitir sons, ou total, a vítima não consegue falar, nem tossir ou emitir sons, certo? Então, como proceder? Se posicione por trás da vítima, não dessa forma, tórax com as costas, não, é a sua lateral, e aí você vai localizar ali a linha dos mamilos, processo de Fod, e realizar a manobra de Henchman, certo? Uma vítima com trauma ou lesão grave significativa. Como verificar, né? Pergunte para a vítima: oi, tudo bem? Você pode me ouvir? Pode falar, né? O importante, se a vítima estiver caída ao solo, o socorrista deverá ajoelhar ao seu lado e manter sempre um ou os 2 joelhos no solo, nunca com os joelhos ao alto, que você pode cair sobre a vítima, algum curioso pode chegar a te puxar ali, então você pode ser outra pessoa acidentada, com lesões leves, mas pode acontecer. Abrir as vias aéreas, libere vias aéreas, aplicando a técnica de hiperextensão, isso é um trava-língua, hiperextensão do pescoço e proteção mandibular, certo? Ou seja, você vai elevar o pescoço, impedindo, facilitando a passagem de ar, aliás, nas vias aéreas da vítima, certo? E aí nós temos uma situação que a ser verificada sobre o SAMPU. Consiste na verificação de sinais e sintomas, alergias, medicamentos que fazem uso, problemas médicos anteriores, última alimentação oral, mecanismo da lesão. Então é muito importante gravar essa sigla aí, ou maiormente dizendo SAMPU, certo? Mesmo que a situação seja difícil para ajudar alguém ou solicitar socorro, mantenha calma, não se apavore, responda as perguntas do atendente pausadamente, certo? Situações em que nós devemos agir com tranquilidade. Queimaduras são ferimentos dolorosos, né? Nós vimos sobre isso, profundo, né? A vítima deve ser conduzida para o ponto de socorro somente quando atinge vias aéreas ou região genital. As queimaduras podem ser causadas por frio, calor, eletricidade e produtos químicos. Elas são de primeiro, segundo e terceiro grau. Primeiro grau apresenta somente vermelhidão. Segundo grau, as queimaduras são mais profundas e apresenta bolhas. Terceiro grau é tão profundas que causa necrose, morte, atinge o osso e músculos, certo? Hemorragias, né, a perda súbita de sangue, originada pelo rompimento de um ou mais vasos sanguíneos. Ela pode ser externa ou interna. Todas devem ter atenção, que pode levar as vítimas à morte aí, se nós não tivermos uma ação de socorro, certo? Nós vimos sobre amputação traumática,
sempre, né, acionar o serviço de emergência local, relatar o ocorrido, faça a compressão no coto, pega a parte que foi amputada, conduza ao médico, mas põe gelo ao redor, nunca põe essa parte que foi amputada. Muito bem, meus amigos, então colocando gelo ao redor da parte amputada, né, a parte amputada já está dentro de uma sacola, então assim conduz-se a vítima junto com a parte amputada ao médico e o médico cuidará e fará o que for necessário para a recuperação da vítima, o que for melhor para a vítima, certo? O sangramento nasal, né? Relembrando aqui, eles são decorrentes, né, de doenças locais rinites, sinusite, por pressão alta, ou ferimentos provocados mecanicamente pelo ato de suar o nariz ou limpá-lo, né? Qual que é o procedimento? Deve-se tranquilizar a vítima sempre, pedir para ela sentar imóvel, né? Com a cabeça inclinada levemente para frente, não para trás, e comprimir a narina sangrante por pelo menos 5 minutos e aplicar compressas frias no nariz e na face, certo? Resumo também referente a fraturas. São interrupções, né, da continuidade óssea, quebra do osso. Então, você pode ter essas fraturas no ato de um acidente de veículo, de bicicleta, um acidente doméstico, tropeçar sobre um piso, escorregar sobre um tapete, dependendo da parte que ir ao solo, né, ou o impacto que algum objeto, veículo fizer ali sobre a parte afetada, pode ter essa fratura, certo? Nós estamos vendo um exemplo aí de uma pessoa caindo sobre o solo com a mão de apoio, então pode gerar essa fratura, certo? Então, desde os dedos do pé até o alto da cabeça, são situações, né? São locais do corpo, aliás, que podem gerar a fratura, certo? Dos mais diversos acidentes. Por isso a importância de ter os devidos cuidados referente à prevenção, certo? Então nós temos fraturas fechadas ou fraturas expostas. Ambas são doloridas, e dependendo da situação pode causar até hemorragia, principalmente quando se trata da fratura fechada, né? Pode ter algum corte aí em algum vaso sanguíneo, algum tecido e gerar aí essa hemorragia interna. Exposta também pode gerar uma hemorragia externa, ok? Fraturas, né? Como que nós vamos socorrer? Sempre imobilizar a vítima, movimentar o menos possível, colocar gelo no local de 30 a 20 minutos, improvisar talas, proteger o ferimento com gás ou pano limpo para casos de fraturas expostas ou abertas. Voltando a relatar sobre fraturas internas, né, fechadas, referente à hemorragia, tomar o cuidado, conduzir o médico, né, que é difícil de controlar essa hemorragia interna, uma vez que vai causando inchaço no local, certo? Pode aí ter o rompimento dos vasos sanguíneos. A expostas ou abertas que se relatam, né, também ter seus devidos cuidados referente ao estancar o sangramento se houvesse ocorrer, aliás, né? Bom, sempre manter a vítima imóvel até a chegada dos profissionais de emergência. Eu relato isso se a situação é com gravidade gravíssima, sem condições de movimentar, não movimente a vítima, mas se é leve, média, grave, com condições de movimentar, movimente a vítima e conduza ao pronto-socorro, entendeu? Nós só não vamos movimentar a vítima se houver
um risco de vida ali. Exemplo, quebrou-lhe as duas pernas, né, não tem condições de movimentar a vítima. A vítima está sobre o solo, não tem condições de se movimentar, houve várias fraturas. Então, logicamente que devemos aguardar pelo socorro necessário, sim, mais adequado. As luxações são deslocamentos repentino e duradouro, parcial ou completo, de um ou mais ossos de uma articulação. Isso acontece muito com jogador de futebol. Podem ocorrer conosco também quando nós firmamos, por exemplo, um membro inferior sobre o piso, um gramado, né? E giramos a parte superior da perna, por exemplo, pode ocorrer essa luxação, que é o deslocamento do osso, certo? Também doloroso, tanto quanto as fraturas. A entorse, né? Torção de uma articulação em geral com lesão do ligamento, né? Tem vários ligamentos ali, isso acontece muito até em local planos, né? Locais retos, pisos, ou vai mudar aí de um nível para o outro, nível inferior para o superior, podem ocorrer essas entorses, tão dolorosas quanto também, né, as luxações e as fraturas. Pode ter uma intensidade de dor menor, mas causa dores constantes. Os princípios gerais, né, para imobilização. A vítima não deve ser movimentada, não mexer até o socorro chegar. Isso quando se trata de situações com gravidades, sem condições de movimentar a vítima ou gravíssimas, tá? Não tente relinhar a fratura. A vítima deve ser socorrida na posição que se encontra. Então nós temos aqui um exemplo. Desmaiou, né? Ou quebrou ali a perna, né? E do jeito que a perna está dobrada, deve ser passar a tala moldável, certo? Os desmaios. O que são desmaios? É a perda súbita da consciência, provocada por vários motivos. Quais motivos? Diminuição da glicose no sangue, diminuição ou aumento da pressão arterial, pode causar desmaio. E o que deve ser feito quando a vítima está em desmaio ali? Verificar se tem respiração. Se não tem, fazer RCP, ressurreição cardiopulmonar, certo? Verifique sempre isso aí para dar aquele suporte para a vítima. E se não tem condições de movimentar a vítima, aguardar o SAMU. Tem condições, conduz a vítima. Uma das condições que a vítima não deve ser conduzida, por exemplo, faltou ali respiração, não há presença de respiração, como que você vai fazer RCP com o carro em movimento, né? Então, realmente aguardar o SAMU ou o bombeiro chegar, né? Referente à crise convulsiva, é a contração dos músculos voluntários em geral, com a perda de consciência, certo? As causas mais comuns epilepsia, traumas de crânio, intoxicação, tumores cerebrais e febre altas em criança, certo? Procedimentos, né? Vai lateralizar a vítima durante as convulsões. A cabeça da vítima deve ser protegida. Quem assumiu, continue segurando a cabeça da vítima, certo? Ela vai debater normal, mas não deixa a cabeça debater. E se tiver móveis ao local, né, ao redor ali, arrede e movimente eles para deixar um espaço para a vítima debater ali. Sempre pedir por ajuda e acionando o serviço de emergência local. Caso cesse as convulsões, manter a vítima na posição de recuperação, que é lateralizada, certo? E com condições de muitas gravidades, né, ou gravíssima, não movimente a vítima, aguarde o socorro chegar, certo? Não tente abrir a boca da vítima para tentar ali voltar a língua, porque a língua não enrola, certo? No máximo que você pode tentar ali colocar um pedaço de pano sobre a parte em que superior da boca, né, ali para deixar a boca aberta e sair algum líquido, sangramento, e a vítima não venha engasgar com esses itens citados. Então tome-se os devidos cuidados, tá? Não tente colocar ali
faca, pedaço de pau, colher sobre os dentes, vai quebrar os dentes da vítima. Os dedos jamais tente colocar, você pode ter lesões com gravidade, tá? Não impeça seus movimentos, mas vai proteger a vítima de eventuais choques contra o piso ou contra objetos ao redor. E conduzir a vítima, né, sempre para avaliação médica, certo? Aí tem um exemplo de como suspender ali as vias aéreas, né, para ter circulação de ar, certo? E nesse momento também, né, deve-se tentar lateralizar a vítima tendo as condições, certo? Aí um transporte, né, de conduzir a vítima tendo a prancha, né, principalmente quando se trata de empresa que tem disponível esses equipamentos de primeiros socorros. Talvez em casa nós não temos, né, na maioria dos lares não tem realmente. Isso deve ser ter também, né, quando tem pessoas treinadas, tipo socorristas, cipistas, brigadistas. Então, por isso a importância, né, de nós termos esse conhecimento referente, né, como conduzir a vítima quando nós tratamos de um cipista, certo? Então, sempre enquanto não chega ali o socorro, a vítima deve ser monitorada de seus sinais vitais, relembrando mais uma vez que a respiração, temperatura, batimentos cardíacos e pressão, muito importante sobre isso, certo? Referente a ferimentos, né, nós temos alguns, né? Tem referente à contusão, que pode ser gerada através de um beliscão, batidas, hematomas, o local fica roxo, perfuro, cortante, né, que é um ferimento com faca, prego, mordedura de animais, armas de fogo e escoriação, ferimento superficial, aonde só atinge a pele. Então nós temos a contusão, né, e temos o perfuro, o cortante, que nós falamos até esse presente momento, né. Então, importante, valorize os aspectos psicológicos do portador das feridas, tá? De ferida. A abordagem interdisciplinar, em muitos casos, da intervenção do psicológico. Então, tanto temos que saber conduzir referente ao portador de feridas, referente ao abordá-lo, passar as informações, não ser aquela pessoa terrorista, nossa, seu ferimento está feio demais, né, e começa a pôr terror, vai piorar mais ainda o psicológico da vítima. E até quando se trata de psicológico, quem está prestando socorro também tem que estar preparado para o tal, certo? Vamos relatar aqui um pouco, né, sobre intoxicação. O que seria isso? São ferimentos, né, acidentes com animais peçonhentos. Uma substância tóxica também, né, tanto dos animais peçonhentos quanto com produtos químicos, pode penetrar no organismo por diversos meios ou vias de administração, através de medicamentos, né, agrotóxicos, raticidas, esses raticidas, né, alimentos contaminados. Outra situação, gases tóxicos, exemplo, monóxido de carbono, amônia, agrotóxicos, cola à base de tolueno, exemplo da cola de sapateiro, a própria acetona, que as mulheres utilizam aí no processo de, como elas falam, fazer as unhas, benzina, éter, gás de cozinha. Então tudo isso, né, pode intoxicar uma possível vítima. Fluidos de isqueiro, entre outras substâncias, certo? Muito bem, então o que é importante sobre animais peçonhentos? Ressaltar que os sinais e sintomas do envenenamento variam de acordo com a espécie que causou o acidente, a quantidade de veneno pode variar também, aquela quantidade inoculada,
peso e idade da vítima e as condições de nutrições e o atendimento recebido. Então, é importante ressaltar tudo isso sobre os animais peçonhentos. Aí nós temos alguns exemplos, né? As próprias cobras, tem aquelas que inoculam os venenos, tem aquelas que não. Ambas eu penso e falo, deve ser conduzida para o atendimento médico, né? Para que alivie o sofrimento das vítimas, certo? As mordidas de cobras não peçonhentas não são consideradas sérias e geralmente são tratadas como ferimentos leves, né? Apenas mordidas das cobras peçonhentas são consideradas urgências médicas. Os sinais e sintomas aparecem de forma imediata. Em somente um terço de casos de mordida de cobras peçonhentas, e a maioria das pessoas não apresenta sintomas, normalmente porque o veneno não foi injetado, né? Pode acontecer dessa forma, referente a não apresentar os sintomas, certo? Porque o veneno não foi injetado, mas mesmo assim conduz ao atendimento médico. Aqui no Brasil, né, existe 2 famílias de serpentes consideradas peçonhentas e de interesse médico. Tem a Viperidae, né, que é o Viperideios, né, destaca-se a subfamília Cotralinae, a que pertence os gêneros de Crotalus, que é a cascavel, jararaca, surucucu, certo? Tem a família Elypidae, certo? Que engloba os gêneros Micrurus, né? Corais verdadeiras. Tem as serpentes peçonhentas em nosso país geralmente apresentam as seguintes características. Olha só, aqui nós temos a coral e as cascavéis, né? Então são assim as cobras que realmente são venenosas, né? E são peçonhentas. Tem o seu formato aí. A coral, acredito que todos conhecem. Agora, cascavel também, boa parte deve conhecer, mas ela também se camufla no meio da vegetação, nem sempre consegue percebê-la, certo? Sua cabeça chata, né? A maioria dessas cobras era por temperatura, né? Ou barulho que ela percebe a vítima, e algumas delas só atacam, né? Quando se estão ameaçadas, certo? Ou nós poderíamos dizer assim que estamos no habitat delas, certo? Então, o tratamento, o soro antibotrópico, um trava-língua, né? Antibotrópico via endovenosa, de acordo com a sintomologia, apresenta a classificação do acidente em leve, moderado ou grave. Isso vai de acordo com os sintomas, certo? Dica: o indivíduo intoxicado parece estar embriagado, tem a fala arrastada e dificuldade para abrir os olhos, franzindo a testa, uma tentativa de manter os olhos abertos, certo? Referente a aranhas, né? Aracinídeo, outro trava-língua. Esses acidentes, né, com aranha marrom, a aranha marrom é pequena, tem aproximadamente 4 centímetros, possui hábitos noturnos e tem comportamento pouco agressivo. É um animal também que não é agressivo, né? Onde encontrar em pilhas de tijolos, telhas no interior das residências, atrás de móveis, né? Cortinas e eventualmente em roupas. A picada geralmente ocorre quando a aranha é comprimida, né, contra o corpo da vítima, quando ela se veste ou se deita. Então não produz dor imediata e o local da picada é quase imperceptível, certo? Então tá aí uma foto da aranha. Ela só quando é comprimida contra o corpo, né, que ela vai atacar. Não é agressiva assim, só se sentiu ameaçada.
Então, e o veneno? Né? Tem o veneno da viúva negra, que é de elevada toxicidade. O mecanismo da sua peçonha é neurotóxico. Além dos sinais e sintomas gerais das picadas, podemos encontrar outros sinais e sintomas importantes. Pequenas marcas vermelhas, de presas, espasmos musculares graves, especialmente nos ombros, nas costas, no peito e no abdômen, que se iniciam dentro de 1 a 4 horas após a picada. Então, nem sempre a vítima vai perceber que foi picada ali pela aranha, a não ser que viu a presença dela ali, né? Se foi picado e não viu a presença, não vai perceber. Então, a febre, calafrios, dor de cabeça, tontura, náuseas, vômitos, irritabilidade, insônia, aumento de pressão arterial, parada cardiorrespiratória. Bom, são situações que sintomas que a vítima tem ao ser picado, mordido por uma aranha, quando se trata da viúva negra. Nem sempre você vai perceber no momento, a não ser que você consiga ver ali, sentiu a dor, viu que tem uma aranha, vá para o médico imediatamente. Mas se você não viu a aranha, sentiu a dor e não vai para o médico, aí aparecem os sintomas com essa variável de 1 a 4 horas, certo? Aí nós temos a foto dessas aranhas, certo? Referente ao escorpião, o veneno é potente, neurotóxico. O quadro clínico do escorpião, né, ele manifesta-se por dor local de intensidade variável, pode chegar a ser insuportável em alguns momentos, em queimação ou agulhada, irradiando para o membro afetado, tem a sensação de formigamento ou dormência. Também é referida no local da picada, né? Essa dormência é referida no local da picada. Nesses acidentes moderados e graves, principalmente em crianças, pode surgir manifestações de sintomas tais como sudorese profusa, tontura, visão turva, tremores, espasmos musculares, confusão mental, hiper ou hipotemia, ou seja, baixa temperatura ou alta temperatura do corpo, né? Cialorreia, náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia, convulsões, e pode ocorrer ainda arritmias cardíacas, hipertensão e hipotensão, que é pressão alta ou pressão baixa, referente, né, a pressão arterial, influência cardíaca, congestiva, taquipneia, dispneia, edema agudo de pulmão, choque, incômodo, parado respiratório cardíaca. E aí nós temos, né, as fotos do escorpião, você tem o amarelo e o preto, né? Então, muito importante ter esses devidos cuidados, certo? E as mordeduras e picadas, o que fazer? Os princípios de primeiros socorros, né? Referente às mordeduras e picadas. Limitar a disseminação de venenos específicos, tratar os venenos específicos, controlar qualquer sangramento, né? Sempre fazer ali a compressão da parte afetada, que aí evita o sangramento, evita a hemorragia, verificar se existem choques e problemas respiratórios, tratando-os se necessários, evitar infecção pela limpeza da área mordida. Então limpe a área mordida ali, né? Passa ali, lave com água e sabão, depois tente passar um álcool, né? Um soro fisiológico, passa um curativo e conduz a vítima para o socorro médico, né? Procura sempre assistência médica, certo? Os acidentes causados por picadas de aranhas e escorpiões realmente com dor intensa, pode ser graves em crianças e idosos, né? De acordo com as condições de saúde das vítimas. O reconhecimento da aranha ou escorpião ajuda e muito, né, na identificação do tratamento. Então, tente identificá-los, né, e conduz lá para o atendimento médico, que vai ajudar muito referente à recuperação e tratamento. Se possível, né, vai capturar o animal lá, certo?
Então, como socorrer referente a escorpiões? Mantenha a vítima em repouso, coloque compressas quentes, providencie assistências médicas, certo? Em aranhas, como fazer? Aplique-se as compressas no local da picada. Se a dor for intensa, procurar assistência médica para receber o soro, certo? Aí tem referente a abelhas e vespas, as picadas, né? Os acidentes causados por picadas de abelhas e vespas apresentam manifestações clínicas distintas dependendo da sensibilidade do indivíduo ou veneno, né, que gerou ali na vítima de acordo com o número de picadas. Como socorrer? Tentar tirar o ferrão, né, colocar o gelo local, passar pomada anti-histamínica, trava a língua de novo, anti-histamínica no local. Observe, no tratamento da pessoa sensibilizada ou de múltiplas picadas, procurar assistência médica com urgência. Embora, né, os insetos sejam considerados animais, não sejam considerados animais peçonhentos, né, nós quando estou falando de picada de insetos, existem insetos como formigas, pernilongos, mosquitos, pulgas, pilhões, percevejos, borrachudos, mutucas, entre outros, né? As picadas podem provocar reações graves e generalizadas e causam os seguintes sintomas, né? Dor intensa, inchaço, náusea, vômito, tontura, sudorese, rigidez do músculo, rigidez de respiração. Então, um simples inseto, isso vai ser de acordo com a vítima, né? Pode causar coisas mais graves, né? Então, sempre ter os repelentes, principalmente quando se trata de uma pescaria que está cheia de borrachudos e tal, ou está no local ali onde tem muitas pulgas, muitos piolhos, né? Então sempre passar algum produto que não deixe esses esses insetos subir sobre o nosso corpo e injetar ali as substâncias em que podem ser através das picadas deles, né? Como socorrer? A vítima deve ficar em repouso e assistência médica, né? Menos agressivo as picadas desses insetos do que os animais peçonhentos, né? Os animais peçonhentos realmente podem causar coisas mais graves, mas de acordo com a quantidade de insetos também por quem nós somos, ou a possível vítima, aliás, foram picados, também pode causar umas coisas mais moderadas. Bom, vamos falar um pouco sobre o suporte básico de vida, né? Conforme nós citamos nesse resumo referente a primeiro socorro, são inúmeras, né? Situações de urgências e emergências que necessitam de atendimento de um profissional de saúde, né? Ou um socorrista especializado. Aí nós temos traumatismo, queimaduras, doenças cardiovasculares, parada cardiorrespiratória, crise convulsiva, afogamento, intoxicação, né? Então, para cada caso específico, o profissional deverá estar apto a prestar um socorro adequado e de qualidade. Pense sempre nisso. Qualidade, né, ao prestar esse atendimento de primeiros socorros. Cuidado com isso, certo? Então, por isso, a importância de você estar sempre revisando os conteúdos programáticos de primeiros socorros, assistindo novos vídeos, lendo novos conteúdos, lembrando que, né, cada um tem uma didática de apresentar os seus, né, conhecimentos. Então deve sempre procurar o aprimoramento, melhoria contínua, tanto teórica quanto prática. Por isso a importância de simulados nas empresas, muito importantíssimo, né? O atendimento pré-hospitalar tem um objetivo específico. Quando se fala atendimento pré-hospitalar, APH. O que é os objetivos? Preservar as condições vitais e transportar a vítima sem causar traumas iatrogênicos durante a sua abordagem, como, por exemplo, danos ocorridos durante a manipulação e remoção inadequada do interior de ferragens, né, escombros, etc. Pode acontecer isso nas empresas? Podem. Temos veículos nas empresas, pode acontecer no trânsito, pode acontecer em casa. Então,
o socorrista, o cipista, o brigadista tem que estar preparado fisicamente, teoricamente e na prática e emocionalmente para prestar o socorro, certo? Socorro se deve ter ao hospital, nos locais onde esse sistema é inadequado. A mortalidade hospitalar por trauma, por exemplo, é baixa, porque o paciente, os pacientes graves morrem no local do acidente ou durante o transporte. Então toma muito cuidado ao transportar a vítima, ao prestar os socorros e assim por diante, certo? Então, pessoal, chegamos ao fim desse resumo. Pessoal, lembre-se, por mais difícil que seja a situação, mantenha a calma e siga as instruções do atendente do Corpo de Bombeiro. Tá bom, amigos? Então, um abraço para vocês todos. Até a próxima. Nós terminamos assim referente a CIPA. Esse é o último vídeo. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau.